Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Thierry, eu sou o professor de Geografia da segunda série e hoje nós vamos conversar então sobre a segurança alimentar. Antes de começarmos a nossa aula, gostaria de dar para vocês dois recados. O primeiro, em relação ao registro de frequência no Classroom, houve uma alteração. Você precisa clicar no número 1, que é a atividade obrigatória, realizar as questões e depois clicar em enviar. Aí sim a sua presença estará garantida. O segundo recado é para os alunos que retiram atividades impressas nas escolas, que retornem nas suas escolas com as atividades realizadas, de modo que o seu professor possa corrigir a atividade e atribuir uma nota. Feito o recado, vamos então à nossa aula. Muito bem, o objetivo da aula de hoje é nós conversarmos então sobre a segurança alimentar, no contexto do capitalismo global. Então a gente vai entender primeiro o que é o conceito ou a expressão segurança alimentar e na sequência entender como que isso a segurança alimentar é garantida nos diferentes países, nos diferentes contextos. O objetivo, então, é compreendermos como se dá a produção de alimentos no contexto do capitalismo global, perceber de onde provém a maior parte da alimentação que garante, então, à população a sua nutrição. Primeiro, em relação à segurança alimentar. Quando nós tratamos dessa expressão, é preciso considerar duas situações. Primeiro, o acesso, se a população realmente ela tem condição de acessar esses alimentos e se isso acontece com frequência, e também a qualidade desses alimentos. Há que se garantir para a população, além da quantidade, sim, qualidade a esses alimentos que a população em geral vai ter acesso. Portanto, é necessário aliar duas situações. Primeiro, o direito ao acesso regular e permanente aos alimentos e segundo, as práticas alimentares que efetivamente promovam a saúde da população. A população precisa ter acesso a um alimento que seja saudável e que vá trazer a si benefícios. Muito bem, sendo assim, se apresenta como uma possibilidade de alimento à população, o que nós já conhecemos desde a década de 60 com o processo chamado de Revolução Verde. A Revolução Verde previa então que no campo fosse utilizado técnicas modernas e que proporcionassem um aumento da produção. Lá na década de 60, e nós já conversamos sobre Revolução Verde nas aulas anteriores, lá na década de 60, a justificativa para esse processo era de que a revolução, com as suas técnicas, faria com que a população tivesse maior quantidade de alimentos e isso resolveria o problema da fome no mundo. Bom, hoje, no século XXI, 2020, nós já sabemos que esse problema não foi resolvido, mas a produção de alimentos é maior do que anteriormente. Pois bem, o que a gente precisa considerar e avaliar então desse processo? Que as sementes transgênicas, elas realmente proporcionaram o aumento da produção almejado. Agora, a qualidade do produto é algo a se pensar. Afinal, uma semente transgênica, que é aquela semente geneticamente modificada, criada em laboratório, de modo que ela seja mais resistente a pragas que porventura podem acontecer na plantação. Essa semente vai dar condição de um alimento de qualidade, sendo geneticamente modificada? E outra, além dessa questão da qualidade daquilo que será produzido, essa semente, ela não vai fazer com que o produtor fique sempre pensando de que no ano seguinte, para haver a produção, ele precisa comprar novamente essa semente. Porque a diferença da semente transgênica
com uma semente orgânica é que ela não é uma semente que dá para plantar no ano seguinte, ela é estéril. Então, o proprietário, o produtor, né, o proprietário da terra, no ano que vem, precisará comprar novamente essas sementes. Mas algo é importante da gente mensurar e observar nesse gráfico, que de 2004 até 2016, nós tivemos realmente uma área destinada à produção utilizando sementes transgênicas que aumentou muito no mundo como um todo. E que um dos países que está no topo da utilização dessas sementes transgênicas é justamente o Brasil. À frente do Brasil nós temos apenas os Estados Unidos e seguido do Brasil nós temos a Argentina, a Índia, o Canadá e a China, que são os países então que vão utilizar dessas sementes transgênicas. Pois bem, ainda em relação aos produtos que são produzidos aqui no Brasil utilizando dessas sementes, nós temos um destaque muito grande para a soja, para o milho e para o algodão. Então, são plantas criadas, ou melhor, as sementes são criadas em laboratório por meio de modificações genéticas, que são essas sementes transgênicas, e o grande objetivo era aumentar a qualidade e a produtividade, a quantidade de produtos, que aquela área poderia então produzir. A gente percebe que houve de fato uma produção maior utilizando desse tipo de técnica. As técnicas que são utilizadas pela agricultura intensiva, as sementes transgênicas, as colheitadeiras e outras modernidades que o campo também proporciona, foram importantes nesse sentido, no aumento da produção. Porém, a gente sempre vai pensar na qualidade desse produto para as pessoas. A partir do momento que ela consome esse produto, com qual qualidade ele será ingerido. Uma coisa é fato, boa parte dos alimentos que nós consumimos no dia a dia são alimentos provenientes das pequenas e médias propriedades. Essa produção que eu mencionei ainda há pouco, que acontece com as sementes transgênicas, ela vai ser destinada, em primeiro lugar, para exportação. Isso não significa que nós, brasileiros, não vamos também consumir esse tipo de produto. Com as sementes transgênicas, com o uso de agrotóxicos na plantação, nós também teremos acesso a esse tipo de alimento. Porém, é importante sempre pontuar que o agronegócio é uma atividade econômica importante para o Brasil e que isso ocorre justamente porque se desenvolve a plantação utilizando essas sementes transgênicas em grandes propriedades rurais. Falando ainda, retomando sobre o que nós tratamos a respeito da Revolução Verde, nós temos então que o aumento da produção era o objetivo com base no uso de tecnologias. Isso deu certo. Agora, poderia acabar com a fome no mundo? Isso a gente percebeu que não foi exatamente assim. Ou seja, no mundo atual, nós temos pessoas que passam fome justamente porque não têm acesso à alimentação. Ou seja, nestes países, a segurança alimentar não é garantida. Muito bem, esse processo é da década de 60 e quais foram efetivamente os resultados que observamos? O aumento da produção? O aumento da qualidade dos produtos? Boa parte da população mundial teve acesso a essa alimentação? Hoje, o que se produz no mundo tem condição de alimentar a todos? Então, são pontos a se pensar a partir desse momento. Quando a gente fala então sobre essas sementes transgênicas e a Revolução Verde, a gente percebe que vários fatores são positivos. Aumento da produção, hoje tem alimento suficiente para alimentar todas as pessoas no planeta. O problema é a distribuição desse alimento. E outro ponto a se observar é a qualidade do alimento que será produzido a partir dessas técnicas da agricultura intensiva. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Então, vamos tentar fazer o primeiro exercício. A modernização da agricultura no Brasil foi identificada como Revolução Verde.
Quais os elementos definidores da chamada Revolução Verde? Ou seja, quais são as características principais desse processo que poderíamos elencar, enumerar, colocar na resposta como sendo o que marca esse processo da Revolução Verde no Brasil? Pense um pouquinho e escreva a sua resposta.
Olá, pessoal, e daí? Conseguiram resolver o exercício? Vejam bem, nós temos uma proposta importante de ser refletida. A modernização da agricultura no Brasil ficou conhecida como Revolução Verde. Agora, quais são os elementos que definiram esse processo no país? Bom, nós temos que a incorporação de elementos urbanos aconteceram no campo. Como, por exemplo, a máquina utilizada na produção, ela foi produzida no espaço urbano. Bem como o agrotóxico, o fertilizante sintético, ele também pode ter sido produzido no ambiente urbano. Então, um dos primeiros elementos que a gente pode considerar é justamente esse, a incorporação de insumos urbanos e industriais. Então, eu coloquei ainda alguns exemplos entre parênteses que eu mencionei agora há pouco. A mecanização, fazendo referência às máquinas, os fertilizantes, as sementes transgênicas que falamos agora há pouco, que para serem produzidas, elas precisaram ser pensadas em laboratórios que estão no espaço urbano. E as empresas relacionadas a esse tipo de atividade também tiveram o seu desenvolvimento ocorrendo. Além disso, a capitalização, quer dizer, a atividade agrícola e pecuária, ela já não é mais uma atividade simples. As pessoas que estão incluídas nessas atividades são, antes de tudo, homens e mulheres de negócio. Então, a capitalização da atividade também caracteriza a Revolução Verde. A exigência por mão de obra técnica, ou seja, as pessoas que estão envolvidas na atividade agrícola, elas precisam conhecer do processo, elas precisam entender. Não pode ser alguém que não tenha esse conhecimento técnico também. E por último, o que eu quis destacar para vocês, o aumento da produtividade. Então, no país, nós também percebemos que a produção aumentou significativamente a partir dessas técnicas sendo implementadas no território brasileiro. Muito bem, além da produção na agricultura intensiva, utilizando então das sementes transgênicas, nós teremos uma outra forma de produção, que na aula anterior nós também já tínhamos conversado sobre essa forma de produção. O que nós temos com essa maneira de produzir? Uma agricultura que nós chamamos de orgânica, em que a produção ela vai ser livre de agrotóxico, por exemplo. Né? Então eu escrevi para vocês, houve um crescimento dessa produção nos últimos anos, em que ocorre o controle das pragas por meio sustentável. Observe, por meio sustentável. Vai haver pragas na plantação? Com certeza haverá, mas existem, pela agricultura orgânica, formas de sanar esse problema que não precise necessariamente do uso de agrotóxico. Então, é uma forma sustentável de produzir alimentos. Esse tipo de agricultura vai acontecer principalmente nas pequenas e médias propriedades. O objetivo principal não é necessariamente o lucro, a atividade econômica. O objetivo é produzir o alimento que o dono da terra vai poder vender e também ter a sua condição financeira garantida. Bom, ainda considerando os alimentos orgânicos, a gente também precisa perceber que ele garante, essa produção, né, garante a segurança alimentar da população brasileira. Por quê? Porque mais da metade daquilo que a gente consome provém desse tipo de agricultura. Lembrando que a agricultura orgânica é uma técnica utilizada na agricultura orgânica, ela é simples, né? Ela é uma técnica, podemos até dizer, rudimentar, porém a produção é efetiva. Por quê? Porque boa parte daquilo que nós, que vivemos aqui no Brasil, consumimos de alimentos, provém dessas propriedades que produzem com a agricultura orgânica. Um dos exemplos que eu poderia também citar aqui para vocês é a agroecologia, em que há todo um cuidado com o solo na sua produção. A técnica que está representada nessa imagem é da horta mandala, em que as plantas, uma protege a outra, né? De modo que essa plantação ela consegue se desenvolver
sem que ela tenha utilizado no processo de produção algum tipo de agrotóxico ou fertilizante químico. Então, o que há aqui é uma junção de técnicas que proporcionam essa possibilidade para a produção, livre de agrotóxico também. Muito bem, vamos pensar então mais uma questão? Em relação aos processos migratórios, porque aqui nós já temos uma consequência social. Aponte uma vantagem social da produção orgânica. Pense essas 4 alternativas. Demanda maior movimento da população rural em direção ao espaço urbano? Letra B. Os produtos ficam mais baratos no campo? Letra C. Fixa a população no campo porque exige maior número de trabalhadores? Ou letra D. Gera subordinação entre o campo e a cidade? Pare um pouquinho, pense as alternativas e marque a alternativa correta.
E aí, pessoal, pensaram as alternativas para essa questão? Qual seria a vantagem social da produção orgânica ocorrer no campo? Vamos às alternativas. Demanda maior movimento da população rural em direção ao espaço urbano? Vai ter mais pessoas saindo do campo? Veja, a agricultura orgânica é um tipo de produção que precisa de mais pessoas no trabalho, que precisa de mais pessoas envolvidas na produção. Então, na verdade, não vai haver uma movimentação maior de pessoas do campo para a cidade. Letra B. Os produtos ficam mais baratos no campo? Veja, essa questão do valor, ela precisa também estar ligada ao trabalho envolvido. As pessoas se dedicarão mais ao trabalho, então não necessariamente o produto ficará mais barato. Letra C. Fixa a população no campo, porque exige maior número de trabalhadores. Não foi exatamente isso que eu comentei agora há pouco para a letra A? Nós teremos um êxodo rural menor, teremos, portanto, menos pessoas se encaminhando para os espaços urbanos e alguns problemas urbanos eles podem ser amenizados até mesmo com o desenvolvimento da agricultura orgânica no campo brasileiro. Então, nós temos que essa é a alternativa correta para esse exercício. Vamos avançando um pouquinho mais, mas ainda falando sobre essa forma de produção que é uma produção orgânica, que é a agricultura sintrópica. O que acontece na agricultura sintrópica? Uma conciliação entre a preservação da mata e a produção orgânica. Observe na imagem que nós temos plantas, hortaliças que foram cultivadas, bem como no segundo plano nós também temos as árvores, que é a mata daquele local. Então há uma conciliação entre a preservação ambiental e a produção orgânica. Agora, vale a pena então a gente pensar o segundo exercício. Faça um quadro que se apresente com duas colunas, elencando, escrevendo as características positivas e as características negativas da agropecuária intensiva. Apenas retomando que a agropecuária intensiva é aquela que usa muita tecnologia no campo, certo? Então, para esse tipo de agricultura, para esse tipo de produção, quais seriam as características positivas e negativas? Pense um pouquinho e responda a sua questão.
E aí, pessoal, conseguiram fazer o quadro de vocês? Observe então que nessa questão nós precisamos criar um quadro com duas colunas em que a gente coloque características positivas e características negativas do desenvolvimento da agricultura intensiva. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a agricultura intensiva é aquela que usa técnicas sofisticadas. É aquela da grande produção, é aquela em que a produção vai acontecer numa grande propriedade, né? E aqui absorveu as técnicas da Revolução Verde. Então vamos pensar nesse sentido e colocar as características. Observe, características positivas, elevada produção, isso é bom. Quanto mais se produz, mais se pode comercializar. Pensando do ponto de vista internacional, aquilo que é produzido no Brasil pode ser levado para outros países também. Lucros, né? Como eu já mencionei, a produção maior, os lucros vão contribuir mais para a composição do Produto Nacional Bruto, que é o PNB. Incentiva outras atividades econômicas, não é apenas no campo, mas a produção da máquina, a produção do agrotóxico, a produção do fertilizante, a própria logística, né, o caminhão que vai ser utilizado para transportar, então outras atividades serão desenvolvidas. Mas também tem as questões ou características negativas. O desmatamento é uma delas. Se eu vou produzir mais em uma propriedade maior, eu precisarei substituir essa mata pela plantação. A degradação do solo também é uma característica negativa, porque vou produzir praticamente sempre a mesma coisa. Por mais que muitas propriedades aconteça a rotação de culturas, ainda assim o solo demora para se conseguir nutrir novamente. Então a degradação do solo também pode acontecer. E a concentração fundiária, o objetivo é que a propriedade seja sempre grande e por esse motivo acaba fazendo com que os pequenos proprietários não tenham espaço para a sua produção no campo brasileiro. Vamos pensar então mais uma questão? Temos 4 frases e você precisa marcar se elas são verdadeiras ou falsas em relação à agricultura ou ao desenvolvimento da agricultura de forma orgânica. Primeira frase, uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes? Segunda frase, multiplica o desenvolvimento da biodiversidade? Terceira, as técnicas utilizadas são menos agressivas? E última, desenvolve-se em pequenas e médias propriedades. Pense um pouquinho, leia as afirmações novamente e analise se são verdadeiras ou falsas.
E aí, pessoal? Leram as frases e analisaram? E depois, a gente precisa marcar se são verdadeiras ou falsas. Conseguiram anotar dessa forma? Vamos analisar então as frases. Uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes. Bom, a gente já sabe que isso não é uma prática da agricultura orgânica. Então, a primeira frase é falsa. Segunda frase, multiplica o desenvolvimento da biodiversidade. Isso é uma alternativa interessante, uma vez que nós teremos maior número de coisas, ou melhor, produtos sendo produzidos, né? Nós teremos vários cultivos, o que nós chamamos de policultura. As técnicas utilizadas são menos agressivas, verdade. Toda interação, toda atividade que acontece no solo, ela vai gerar impactos. E no caso da agricultura orgânica, ela é um impacto menor quando comparado à agricultura intensiva. E a última, desenvolve-se em pequenas e médias propriedades. Também isso é verdadeiro. Então, nós temos a sequência correta, falsa, verdadeira, verdadeira e a última frase também verdadeira. Durante essa aula, então, nós conversamos sobre a expressão segurança alimentar, percebemos as diferentes formas de garantir à população a qualidade do que se consome e a quantidade de alimentos suficientes a essa população. Esse foi o nosso objetivo da aula de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima.